Toda pessoa que não sabe pedir desculpas não tem gestão da emoção. Toda pessoa que não aprende a fazer o silêncio proativo, se alguém me ofendeu, minha paz vale ouro. O resto tem pouco significado, o resto é lixo. Mas o teu eu tem que fazer o silêncio proativo. Você tem de se recolher, porque senão você vai digladiar. Você vai transformar a sala de aula num coliseu, a sala de casa num coliseu, a relação com a pessoa que você escolheu para dividir a sua história num canteiro ou numa fonte de atritos. Você vai transformar a sua empresa também num ambiente altamente estressante. Por isso que a melhor resposta para um eu que tem gestão da emoção é não dar respostas, é fazer o silêncio proativo e começar a se perguntar. Você se questiona: quem me ofendeu? Por que me ofendeu? Em que circunstâncias me ofendeu? Devo eu ser escravo do meu ofensor? Ou minha paz vale ouro, o resto é lixo? Se o teu eu se recolher por 5 ou 10 segundos, o teu interlocutor, a pessoa que te ofendeu, vai ficar pasmada, porque você não reagiu. Você já vai desarmá-lo ou desarmá-la. Quando você está triste, não importa o nome ou a caracterização que você dá para a sua tristeza, se angústia, se insatisfação, se humor depressivo, não importa como você caracteriza, o fato é que você está substancialmente insatisfeito, angustiado, triste, depressivo. Caracterização é uma coisa, a experiência emocional é outra coisa. Se você se sente solitário, não importa como você descreve, se isolamento social, se falta de correspondência dos outros não correspondem às suas expectativas, o fato é que você se sente só no teatro social, embora possa ter várias pessoas ao seu redor. Elas não conseguem, de alguma forma, impactar o território da sua emoção para confortá-lo, para animá-lo, para alegrá-lo. O mundo da emoção é substancial, é concreto. O mundo dos pensamentos é virtual. Quando você pensa no futuro, o futuro é real ou uma possibilidade? Claro, o futuro é uma possibilidade, mas na esfera da virtualidade você constrói um conjunto de pensamentos que antecipa o futuro. É irreal, mas você antecipa. Só que a emoção, ela entra em cena, embora o pensamento sobre o futuro não devesse te perturbar, a emoção entra em cena e usa a credibilidade que ela tem, fazendo com que o pensamento que é virtual se materialize no emocional. Por isso que um ser humano jamais deveria dar um cartão de crédito ilimitado para a sua emoção. Quando você rumina ou reconstrói o passado já foi, as pessoas te magoaram, te feriram, decepcionaram ou traíram, elas foram arquivadas no córtex cerebral com um arranjo eletrônico. Toda ofensa, toda angústia, toda dor, toda injustiça que cometeram deixou o campo da emoção e se tornou um arranjo químico no complexo mundo do córtex cerebral. Só que quando você reconstrói o passado, você produz cadeias de pensamentos, a emoção pode entrar em cena e, metaforicamente, pagar caro, ou seja, ruminar a dor, reconstruir as mágoas e fazer com que o seu ofensor, o seu desafeto, o seu inimigo, ele ganhe preponderância no teatro da sua mente, se tornando um ator principal que te compromete a saúde, o seu sono, o seu apetite, a sua alimentação e até o seu equilíbrio ou homeostase física. Tem pessoas que quando ruminam o passado e a emoção banca, paga caro, de maneira irresponsável, ela usa o cartão de crédito que tem, metaforicamente, e faz com que você chafude na lama da dor e da mágoa,
Você manifesta até sintomas psicossomáticos, como taquicardia, ou extrasístole, ou batidas duplas do coração, né, e depois uma falha, ou dor na garganta, ou dores de cabeça e dores musculares. Portanto, a emoção, ela tem de ser gerenciada pelo eu, que representa a capacidade de escolha. Senão, ela transforma a mente humana num inferno de tensões. Você, por exemplo, pensa que alguém está te sabotando. Alguém está falando de você. Mas se você pensar e dar credibilidade, você paga caro. Porque a credibilidade da emoção transforma o que é virtual em real. Muitas pessoas sofrem pelo futuro. Não é porque o futuro, pensar no futuro é um problema, mas é porque a emoção é irresponsável. Ela compra aquilo que não lhe pertence. Muitas pessoas são hipersensíveis. Pequenos problemas têm um impacto muito grande. A emoção nunca vai passar de um bebê. Nunca vai passar de 1 ano de idade. Ela é a parte mais bela, mas pode ser o terreno mais pantanoso. É a parte mais poética que dá sentido à vida, mas pode fazer também, na nossa história, um terreno estressante, angustiante. Sem emoção, o ser humano não seria o que é. Não amaria, não se alegraria, não se motivaria, não teria curiosidades, não exploraria, não sonharia. Mas com a emoção, ele tem pesadelos também, ele se autopune, se autocobra, ele cobra demais dos outros. Com a emoção, ele se autossabota, achando que não tem capacidade, que não tem competência, que as pessoas não gostam dele. Então, se vocês compreenderem esses 2 planetas, você nunca mais será o mesmo. A gestão da emoção estuda os bastidores, a natureza da emoção, os bastidores do pensamento, a natureza dos pensamentos, os processos construtivos e como o eu pode e deve conciliar, harmonizar, administrar esses 2 mundos que frequentemente estão em conflitos. Quantas vezes você prometeu que seria mais calmo e a sua promessa, embora seja feita com sinceridade, quando alguém te contraria mais uma vez, você tem uma reação tensa. Quantas vezes você prometeu que teria mais autocontrole, que não se importaria tanto com os problemas, mas de repente uma pequena preocupação faz você chafurdar na lama das tensões. Quantas vezes você prometeu que abraçaria mais, brincaria mais, seria mais leve, e talvez hoje, ou passado alguns dias ou algumas horas, você reproduz a sua obesidade emocional, uma pessoa pesada, extremamente crítica e às vezes punitiva ou autopunitiva. O inferno emocional está cheio de pessoas bem intencionadas. Por quê? Porque não entendem como gerenciar, como conciliar, como harmonizar esses 2 mundos, o mundo da emoção e o mundo dos pensamentos. A emoção nunca amadurece, reitero, ela sempre vai ser infantil, ingênua, e é por isso que ela nos dá os mais belos sentimentos. Só que ela, como um fenômeno ingênuo, precisa do eu para amadurecê-la, o eu como para geri-la. Ela não amadurece em si, mas o eu deve amadurecer, o eu deve gerir, o eu deve administrar, o eu deve dar um choque de lucidez. Toda pessoa que não sabe pedir desculpas não tem gestão da emoção. Toda pessoa que não aprende a fazer o silêncio proativo, se alguém me ofendeu, minha paz vale ouro. O resto tem pouco significado, o resto é lixo. Então, se alguém te ofendeu, o primeiro ato de teatro mental já causou um certo dano. Você está angustiado, se sente injustiçado, porque os fenômenos inconscientes, os copilotos
da aeronave entraram em cena e já começaram a fazer com que o avião levante voo. Mas o teu eu tem que fazer o silêncio proativo. Você tem de se recolher, porque senão você vai digladiar. Você vai transformar a sala de aula num coliseu, a sala de casa num coliseu, a relação com a pessoa que você escolheu para dividir a sua história num canteiro ou numa fonte de atritos. Você vai transformar a sua empresa também num ambiente altamente estressante. Por isso que a melhor resposta para um eu que tem gestão da emoção é não dar respostas, é fazer o silêncio proativo e começar a se perguntar, a se bombardear de questionamentos para que o gatilho novamente dispare e abre janelas light. Se você faz o silêncio proativo, que é diferente do silêncio subserviente, intimidante, frágil, é um silêncio poderoso. Você se questiona: quem me ofendeu? Por que me ofendeu? Em que circunstâncias me ofendeu? Devo eu ser escravo do meu ofensor? Ou minha paz vale ouro, o resto é lixo? Se o teu eu se recolher por 5 ou 10 segundos, número 1, o teu interlocutor, a pessoa que te ofendeu, vai ficar pasmada, porque você não reagiu. Você já vai desarmá-lo ou desarmá-la. Número 2, o fato de você se bombardear de questionamento, você vai disparar vários gatilhos da memória, abrindo várias janelas lights e não killers. A âncora vai deixar de fechar o circuito, o outro ou a outra que te agrediu vai deixar de ser predador e você vai deixar de sentir uma presa que vai atacar numa situação de estresse alto, porque é um animal. Os mecanismos instintos que nós temos do cérebro estão presentes nos animais. Quando o animal manso, dócil, está sentindo completamente ameaçado, ele ataca. E nós também, muitas vezes, atacamos, mas atacamos de maneira irresponsável. Nós atacamos de maneira descontrolada. Nós ferimos quem nós mais amamos. É por isso que nos primeiros 30 segundos de tensão, os pais dizem palavras que jamais deveriam dizer para os seus filhos. E as palavras não voltam. Palavras que não voltam mais. Tem pais que brincam até com seus filhos, dizendo: te achei na lata do lixo. Palavras não voltam. Naquela hora pode ser uma brincadeira aparentemente ingênua, mas pode registrar como janela killer duplo P, e a criança ou o adolescente vai ler e reler, porque vai detonar o gatilho toda vez que o pai decepciona, abre aquela janela que ele foi achado na lata de lixo, e aquilo pode causar transtornos emocionais significativos. Nos primeiros 30 segundos de tensão, também casais dizem palavras e têm atitudes que jamais deveriam ter. Por exemplo, eu não sei porque estou com você até hoje. Palavras curtas, pensamento pequeno, mas que tem um grande impacto, mesmo que ele ama ela ou ela ama ele, pelo fato de dizerem palavras com alto conteúdo emocional, essas palavras se tornam como senhas. Eles tiveram milhares de beijos, eles foram companheiros em milhares de situações, eles se amaram, se toleraram, mas agora existe uma janela killer ou traumática duplo P, muito facilmente encontrada no meio de milhares de outros arquivos. E quando há uma frustração, detona o gatilho, abre exatamente aquela janela killer, a âncora fecha o circuito e começam as discussões. E o alto fluxo lê e relê, e aquele relacionamento vai deixando aos poucos de ser um romance para se tornar um inferno emocional. Por isso que, sem gestão da emoção, os casais prometem que vão se amar na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na miséria e na fortuna, mas esquecem que deveriam se amar nas discussões também. Ou seja, eles não deveriam partir para se digladiar, deveriam aprender a ter gestão da emoção, a fazer o silêncio proativo, a se questionar muito para não entrar neste coliseu, para não entrar nessa arena de atritos.
e deveriam perguntar: por que eu não dou o direito dela ficar tensa? Por que eu não dou o direito dele me frustrar? Por que ele não pode de vez em quando falhar ou ela não pode de vez em quando errar? Por que eu não consigo ver um charme no defeito dele ou dela? Se nós não nos questionarmos, pequenos atritos, através do biógrafo do cérebro, fenômeno RAM, registro automático da memória, vão arquivando janelas traumáticas ou killers. Daqui a pouco nós temos um cárcere mental, uma plataforma de janelas. Por isso, frequentemente as pessoas se separam não porque não amavam um ao outro, mas porque não souberam amar. Sinceramente, as pessoas não sabem amar no mundo todo. Amar não deve ser apenas uma experiência emocional. Amar é atitude, amar é gestão da mente, amar é gestão da emoção. Se uma pessoa ama só com a emoção, como ele disse, será sempre um bebê. A emoção é ingênua. A emoção, ela compra aquilo que não nos pertence.